a gente tem alguns ajustes para serem feitos dentro do governo Lula, né? Se não muitos, né, gente? É o seguinte, vou trazer aqui um desses ajustes, né? O que está sendo mais falado, que é a questão do Ministério das Comunicações, porque Juscelino Filho está oficialmente fora do Ministério, a exoneração dele já foi publicada hoje, assinada pelo presidente em exercício Geraldo Alckmin, só lembrando, né? Lula está em Honduras e por isso Geraldo Alckmin é o presidente em exercício. E com essa saída, Juscelino Filho volta à Câmara dos Deputados. E, enquanto isso, o governo já se vê, né, às voltas de um novo nome para ocupar esse ministério. E tudo indica que deve ser o nome do deputado Pedro Lucas Fernandes, que é líder da bancada do União Brasil na Câmara. E eu peço para você vir comigo para saber mais quem é Pedro Lucas Fernandes. A gente está falando tanto nesse nome, né, o nome do deputado Pedro Lucas Fernandes, que é líder da bancada na Câmara, e a gente vê, né, ganha o contorno de quem é Pedro Lucas Fernandes, que pode ocupar o Ministério das Comunicações. Esse assunto vai ser discutido assim que Lula voltar de Honduras, né, na quinta-feira. Possivelmente já tem um encontro marcado com Davi Alcolumbre, com lideranças do União Brasil, para que possam, né, bater o martelo em relação ao nome de Pedro Lucas. Tudo indica que é ele, porque ele é o nome indicado pelo Davi Alcolumbre. O Juscelino Filho foi um nome indicado por Davi Alcolumbre. Então, se Pedro Lucas está, de certa forma, né, avalizado pelo Alcolumbre, já é mais de meio caminho andado para que ele ocupe aí o Ministério das Comunicações. Mas vamos saber mais quem é Pedro Lucas Fernandes, do União Brasil do Maranhão. Ele é líder da bancada do partido na Câmara, ele pertence à ala governista do União Brasil, ele está no segundo mandato como deputado federal, é um deputado jovem, 45 anos, ele é o parlamentar mais próximo do presidente do partido, Antônio Rueda, e participou da viagem de Lula ao Vietnã e também ao Japão, inclusive participando de reuniões mais reservadas. Há interlocutores que falam que o presidente Lula gostou bastante, né, do jeito e também da forma como se comportou politicamente também o Pedro Lucas, o deputado. Então, esse é o perfil do que pode ser o novo ministro das Comunicações, mas ainda a gente vai saber se vai ser ele ou não. Vamos saber como esse assunto da exoneração de Juscelino Filho está repercutindo ali em Brasília. A repórter de O Tempo na capital federal, Ana Paula Ramos, está ao vivo conosco. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Letícia, Adriana, Larissa, uma ótima noite a todos que nos acompanham. O presidente Lula já volta de Honduras com um abacaxi para descascar, como a gente costuma dizer, né? Na terça-feira, ontem, Juscelino Filho pediu demissão do cargo de ministro das Comunicações após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República por um suposto desvio de emendas parlamentares quando ele era deputado federal pelo Maranhão. Juscelino Filho, ele é do União Brasil e mesmo com a saída dele, o partido continua com o ministério. O presidente Lula desembarca na madrugada desta quinta-feira e amanhã mesmo já se reúne com líderes do partido para oficializar essa troca no comando do ministério. Então sai Juscelino e entra Pedro Lucas Fernandes, como vocês já mostraram. A grande questão é que a saída de Juscelino aumentou a pressão por uma reforma ministerial, que Lula já vinha prometendo desde o final do ano passado, mas ele vinha cozinhando ali em banho-maria. A questão é que, por exemplo, a União Brasil tem 3 ministérios no governo, na esplanada, só que não é um partido muito fiel. Existe um racha entre governistas e oposicionistas. Para ter uma ideia, né, na semana passada, o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, que é do União Brasil, lançou sua pré-candidatura à presidência da República. Enquanto isso, o PSD de Gilberto Kassab, um partido um pouco mais fiel, também tem 3 ministérios. Então, eles estão insatisfeitos e buscam mais espaço no governo. O PSD tem 3 ministérios, né? Minas e Energia, que é comandado pelo mineiro Alexandre Silveira, o da Agricultura e o da Pesca. E o que eles reclamam é que o Ministério da Pesca não tem muita visibilidade e também tem um orçamento muito baixo. E vocês sabem, né? É ano eleitoral, o que os políticos querem é dinheiro para gastar e visibilidade. Pois bem, mas o governo Lula já também apresentou ali a sua fatura. O que eles querem em troca dessa reforma ministerial? Apoio nas eleições de 2026 e nas votações do Congresso. A prioridade do governo é aprovar o projeto de reforma do imposto de renda com a isenção para quem ganha até R$ 5.000. Volto com vocês, meninas.
Obrigada, Ana Paula, por estar aqui com a gente. A gente vai ver a partir de agora, né? Pode ser um estopim para essa reforma ministerial que o Lula está postergando, se é que de fato essa reforma ministerial ela acontece ou não. O PSD já tem falado ali, né? Já querendo mais espaço no governo Lula, querendo outros ministérios, o Ministério do Turismo, como que vai ser essa dança da cadeira. Mas eu queria chamar a atenção porque ontem, antes mesmo ali do Juscelino Filho anunciar a sua saída do governo Lula, o Renan Filho e o Celso Sabino, eles chegaram a postar antes do pronunciamento oficial, já desejando ali boa sorte pro Juscelino, quase uma gafe, apesar de que todo mundo já esperava, né, que o Juscelino ele ia sair. A grande questão é que eu bato nessa tecla porque realmente eu acho que demorou. A denúncia da PGR foi anunciada ali de manhã e ele só saiu ali no início da noite. Demorou ali entre a notícia da denúncia e a saída, né, a oficialização da saída, né, dele anunciando isso, demorou ali 12 horas. Querendo ou não, isso ali é realmente um desgaste, né, para o governo. O Juscelino Filho, a gente tem até a resposta dele aí na tela, ele fala que não todas essas denúncias, essas suspeitas, são de quando ele era parlamentar, mas ali pro eleitor isso não importa, né, no fim das contas. Até ligar os pontos, que isso era quando era parlamentar, deputado, não é enquanto a atuação dele ali como ministro, pro eleitor isso aí não faz. A gente vai voltar aí na tela com o pronunciamento ali, a carta que ontem o Juscelino Filho fez. Ele falou, né, saiu por acreditar que naquele momento era mais importante proteger o projeto do país que ele ajudou a construir e continua acreditando. Ele fala nessa carta, né, que a decisão de sair do governo foi um gesto de respeito ao governo e ao povo brasileiro e que ele vai aproveitar essa saída para dedicar a sua defesa e acredita ali na verdade, na justiça e nas instituições de justiça do país. E hoje em Honduras, né, Lari, o presidente Lula, inclusive, já falou que quando voltar, já vai verificar dentro dessa reunião que vai ocorrer com a União Brasil, até como vai, né, ou quando vai nomear o Pedro Lucas. Parece que o nome já é praticamente certo, né? Então, Adriana, eu fico pensando, né, que tudo saiu conforme o que se esperava, né? O presidente Lula já tinha dito que se Juscelino fosse denunciado pela PGR, ele seria demitido. E aí acontece conforme o governo queria também. O próprio Juscelino pede a demissão, pede para sair do governo e poupa o presidente Lula desse desgaste. Abre um espaço aí para uma negociação em torno de uma nova etapa da reforma ministerial. Mas eu penso que o União Brasil, e a gente já conversava isso aqui ontem, a Ana Paula também trouxe isso um pouco nas informações dela, e nas reportagens que a gente foi subindo ao longo do dia no portal, mostram que comprovam que o União Brasil é um partido de diferentes alas, né? Tem uma ala ali mais alinhada ao governo federal, tem uma ala que não, tanto é que a gente tem o Caiado aí lançando uma pré-candidatura à presidência da República. Então, eu penso que, a gente pode pensar que abre um espaço para uma negociação com os partidos aliados do presidente Lula do governo federal. Mas, ao mesmo tempo, que é uma negociação com um partido que não tem uma visão alinhada e única dentro dele. Então, eu penso que, nós temos aí o nome do líder da bancada do União Brasil na Câmara sendo ventilado. Temos outras possibilidades também, e eu fico pensando, e se começar uma guerra interna dentro do União Brasil em torno dessa indicação? E se o nome escolhido, de fato, não tiver o apoio de uma parte importante da legenda, o que isso pode causar para o governo federal em termos práticos? E quando eu digo termos práticos, eu digo votação no Congresso Nacional. A gente também já conversou aqui, eu bato nessa tecla,
né, que os partidos, mesmo integrando a base do governo, mesmo tendo ministérios, mesmo tendo ali a fatia do orçamento do governo federal que vai para cada pasta, muito disso não se reflete em votações a favor das propostas de interesse do governo federal. E aí eu penso que se essa guerra, não vou pôr guerra, né, mas se esse embate dentro da União Brasil, que já não vem de posições 100% alinhadas entre todos os seus integrantes, se isso causa, né, um imbróglio dentro do partido, se isso não vai ser pior para o governo quando precisar votar, por exemplo, o projeto de lei de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. O governo vai precisar de uma boa votação, vai precisar de pressão para que o projeto não vire um grande Frankenstein com várias mudanças, com emendas, com modificações que não estavam previstas inicialmente, e vai precisar, claro, do União Brasil, que tem uma bancada extremamente significativa na Câmara dos Deputados. Então, assim, gente, ok, né? A gente pode falar nessa abertura de oportunidade para negociar uma reforma ministerial que parecia que tinha parado, né, que estava ali em banho-maria, mas até que ponto isso vai ser bom para o governo federal quando precisar, quando for ali pro vamos ver, né? E aí, União Brasil vai com o governo em tal projeto, em tal votação? Será que a gente vai poder garantir isso? Tudo vai depender também desse novo nome, né, à frente do Ministério das Comunicações, meninas. E o que é interessante, não sei se é apenas uma coincidência, e pode ser que seja, porque o ministro Flávio Dino é o relator, né, do processo que culminou na saída de Juscelino Filho, e o Pedro Lucas, o deputado Pedro Lucas, trabalhou com o Flávio Dino, né, lá no Maranhão. Ele coordenou a Agência Executiva Metropolitana do governo de Flávio Dino. Então, não sei, pode ser uma mera coincidência? Pode ser, né? Mas nem dentro do União Brasil é um consenso realmente, talvez, ali o nome, porque tem alguns parlamentares que defendem que o Pedro Lucas tem que continuar ali sendo líder do União Brasil no Congresso, ali na Câmara dos Deputados, e também tem uma ala ali de deputados, de parlamentares ali do União Brasil que defende que o União Brasil já deveria deixar o governo. Não sei até que ponto, mas deixar o governo pensando justamente em 2026, né? O governador Ronaldo Caiado já lançou a candidatura, então ali tem algumas alas ali também divergentes no nome. Mas há também quem acredite, Letícia, que o deputado Pedro Lucas pode ser importante para estreitar ou melhorar essa relação do governo Lula com a própria bancada do União Brasil. Então existe também essa vertente, né? Vamos ver o que realmente, né, o governo vai querer. Tudo indica que isso vai ser discutido numa reunião na quinta-feira. Então, o presidente Lula, né, e também Davi Alcolumbre e outras lideranças já estão aí empenhados em se reunir para avalizar realmente quem vai ser o nome do Ministério das Comunicações. E aí a gente segue, pessoal, porque vamos ver, né, se o presidente Lula vai dar sequência, então, às mudanças a partir daí, né, a partir da saída de Juscelino Filho, às mudanças da reforma que faria. Porque começou a fazer, mas deu uma pausa aí, né? E a gente ainda não viu totalmente essa reforma ministerial anunciada aí pelo presidente Lula. Enquanto isso, as coisas vão acontecendo, a questão da popularidade continua aí, essa preocupação. Então é possível, né? E na minha opinião, acredito que é necessário que o governo Lula já comece isso quanto antes, né? Já comece a se movimentar também dentro da própria casa, organizar aí o próprio espaço para que possa dar sequência, né, a outras ações que possam, de alguma forma, reverter essa queda de popularidade tão grande. Exatamente, Adriana. E se a gente pega, né, essa questão da popularidade, se a gente pega aquilo que a gente também vem falando aqui, desde que Sidônio Palmeira assumiu a Secretaria de Comunicação do governo federal, sobre como comunicar melhor os feitos do governo federal, né? Se a gente pega o Ministério das Comunicações, alvo agora de toda essa polêmica em função do pedido de demissão de Juscelino Filho, né? O Ministério das Comunicações, de fato, estava
estava ali com ações muito importantes, no sentido de fato, tentar uma maior inclusão digital, tentar disseminar ali uma internet de boa qualidade, a TV, a nova TV, enfim, a nova tecnologia voltada para a televisão. E assim, era um ministério em que essas ações, essas medidas poderiam render, né, boas peças publicitárias, boas campanhas, boas postagens nas redes sociais, né? E o próprio Juscelino Filho, na carta de demissão dele ontem, ele destaca um bom pedaço para elencar esses feitos do Ministério das Comunicações, da gestão dele ali nesses pouco mais de 2 anos, né? Então, assim, é um ministério que pode, sim, refletir e ser utilizado, e quando eu digo ser utilizado no bom sentido, não no sentido pejorativo, mas ser utilizado para mostrar para a população o que o governo federal está fazendo de bom, e é uma comunicação que não é difícil de ser feita, né? Mas agora, com essa troca, o desafio também é manter a continuidade das ações e das medidas, né? Vai ter troca de equipe, vai ter troca de secretários, de auxiliares, o quanto que isso vai afetar na continuidade das políticas públicas e nas medidas que estão sendo adotadas. Enfim, fica nesse compasso de espera, sendo que é uma pasta que pode resultar ali, pode apresentar bons resultados em termos de comunicação positiva para o governo federal, mas que agora vai ter que esperar de fato essa definição e também esperar a poeira baixar, como você disse, Adriana, e Letícia também. Apesar de a denúncia, né, se referir a quando Juscelino Filho exercia o mandato de deputado federal, o cidadão não vai desassociar ali, não, mas agora ele era ministro, mas não, era quando era deputado. Não vai fazer essa separação, né? Então agora é esperar essa poeira baixar e retomar aí o que o Ministério das Comunicações pode resultar em termos de boa propaganda para o governo federal, né, Letícia e Adriana? Pois vamos aguardar como que vai ficar, né, essa questão da reforma ministerial.